Fala, galera do canal Na Leitura, que é Léo Ferreira, e hoje, nesse meio para o fim da quaresma, o terceiro domingo da quaresma, chamado Domingo da Alegria, Domingo Letare, nós vamos meditar um pouquinho usando o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o tema da confissão. E eu acredito ser um tema muito essencial, propício para o momento que nós estamos vivendo. Toda a igreja está vivendo, né? Que é o momento quaresmal, momento de conversão, momento que somos chamados a nos encontrar com Deus, momento que somos chamados a nos converter, sofrer aquela primeira conversão, aquela chamada de metanoia, mudança de ideia, mudança de mentalidade, mas também chamados a mudar também de vida durante o percurso da nossa existência. Nós somos chamados a uma conversão diária, constante. E para nos ajudar nessa conversão diária, está aí o sacramento da confissão. É um sacramento de cura que Jesus Cristo institui e também nos chama a vivenciá-lo. A igreja pede para que, no mínimo, pelo menos, no período da Páscoa, se confesse. Só que nós sabemos que esse mínimo, de fato, é para pensar-se naquilo que é muito pouco. A palavra de Deus fala que um justo, ou seja, um santo, peca até 7 vezes ao dia. Olha aí. Quanto mais nós que somos pecadores. Portanto, é muito importante que a gente possa também, ao invés de nos confessarmos só uma vez ao ano, que a gente busque se confessar mais vezes durante o ano. Sei lá, faça aí um propósito, pelo menos uma vez no mês, fazer a confissão. São João Paulo II dizem que ele se confessava uma vez por semana. Por isso que ele é santo hoje, né? Por isso que ele está no céu, por isso que ele tem um coração, ele tinha um coração abrasado por Deus. E aí, se você não tem o costume de se confessar, pelo menos coloque o propósito de fazer uma coisa, o exame de consciência. E é exatamente por esse caminho que eu gostaria de iniciar esse vídeo. O exame de consciência é algo essencial. É muito importante que a gente possa examinar a nossa consciência sempre ao final do dia. Quando a gente vai deitar, a gente faz uma oração, para ali em 5 minutos, pede a graça do Espírito Santo e faça o seu exame de consciência. Pense nos pecados que você cometeu naquele dia, os pecados veniais, os mortais, as ofensas que você cometeu, as maneiras que você colocou as palavras, as maneiras que você falou, pensou, aquilo que você ouviu, o interesse que você teve em ouvir coisas relacionadas aos outros, o interesse que você teve em buscar as coisas de Deus, o interesse que, às vezes, nós também não temos quando a gente fala sobre oração ou busca a oração, quando a gente busca os irmãos mais necessitados. Será que estamos com o coração abrasados de amor por Jesus Cristo, a tal ponto de buscarmos ajudar os outros? Pois é. Então, o exame de consciência é um momento não para uma ação pura e simplesmente social, para olhar aquilo que eu fiz na sociedade, mas diante de Deus, o que eu fiz que ofendi a Deus? O que eu fiz que talvez tenha desagradado a Deus? Se precisar, por exemplo, você vai lá, pega o seu celular, no celular você vai ver que tem vários, na internet no caso, você vai ver que tem vários exames de consciência. Sites aí como Canção Nova, Opus Dei, Minha Biblioteca Católica, tantos e tantos sites católicos que você pode pegar para fazer o seu exame de consciência.
E a partir do seu exame de consciência, você pode, ali com um papelzinho, anotar as coisas que você fez. Coloca no papelzinho aquilo que você percebeu que é pecado. Só que aí você entenda, pecado venial, você coloca numa coluna lá, e o pecado mortal. Se você percebeu que já cometeu o pecado mortal, vai e busca um padre e se confessa. Se arrependa e se confessa. O venial, você pode, por exemplo, ao participar da missa, se você participa da missa diariamente ou apenas no final de semana, na hora do ato penitencial, onde o nosso coração está contrito, humilde, ali você pode pedir perdão dos seus pecados veniais. Já os pecados mortais, é necessário o sacramento da confissão. Nós temos vídeo aqui, depois você procura aí, que fala a diferença entre pecado venial e pecado mortal. Bom, aqui eu vou pegar no Catecismo da Igreja um trecho que vai falar sobre a necessidade do exame de consciência. Vamos lá. Catecismo da Igreja, número 1456. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muitos secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo, pois, às vezes, esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecidos de todos. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito com o pecado X ou Y. Por isso, o exame de consciência ele precisa ser muito cuidadoso, muito criterioso. E qual o critério? O coração chagado de Deus. Esse é o critério. Nós precisamos ter um critério que é amar a Jesus Cristo. Toda vez que você for fazer um exame de consciência, antes peça que a luz do Espírito Santo nos toque, para que eu e você, nós possamos, ao examinar a nossa consciência, perceber os pecados que estão em nós. Isso é muito importante, tá certo? E depois, arrependidos desse pecado, buscar, ou desses pecados, buscar, então, assim, a confissão. São Padre Pio diz uma coisa muito importante em relação ao exame de consciência. Vamos lá. O exame de consciência deve ser feito com calma, sem ansiedade e com sinceridade. Precisamos fazer com calma, sem desejo de acabar, sem ansiedade e com sinceridade. Um coração sincero. É Deus que nos vê, mas é importante também que o nosso coração precisa estar aberto, não só por conta da consciência que Deus sabe, Deus vê, mas é porque eu que amo a Deus, eu tenho que formar um coração sincero, um coração que tem pressa em buscar o perdão de Deus. E, ao mesmo tempo que é apressado por buscar esse perdão de Deus, ele tem que ter a consciência de fato, olhar para a sua vida e entender ali quais são os seus pecados. Olhar para essa realidade de pecado. Quais são os pecados que eu cometi? Quais foram? É engraçado. Estou ainda no exame de consciência. Mas olha, muitas vezes, a realidade mundana que nós vivemos, um paganismo escondido, entre aspas, que na verdade não está mais escondido, né? Está aí. Mas às vezes o paganismo, às vezes está tão próximo de nós que a gente nem percebe, que a gente até mesmo falar de pecado é algo que é escandalizante. Ou até mesmo, quando a gente pensa em relação a pecado, nós estamos... pecado é algo que... Isso aí acontecia, hoje não acontece mais não. É tudo relacionado à natureza. É aquilo que eu estou sentindo. Estou sentindo prazer,
tá tudo certo, sentindo desejo, vou lá buscar. Não, não é isso, galera. Pecado existe e precisamos formar a nossa consciência moral em relação a isso. Ferir o coração de Deus é algo que está acontecendo muito e muitas pessoas que se dizem ainda católicas, elas estão, infelizmente, olhando para a questão da confissão e abandonando. Muitos não estão mais se confessando. Muitos não estão mais dando bola para o pecado. Preferem viver uma vida mundana, longe de Deus. E pior, vão à missa e comungam. Vão à missa e comungam. Pois é. Então, vamos rezar por essas pessoas, mas também por nós, para que o nosso coração possa estar cada vez mais abrasados de amor por Deus. Depois disso, nós vamos falar sobre o arrependimento. E o Catecismo da Igreja vai nos mostrar, lá no 1451, uma questão sobre a contrição, que é a maneira correta de se arrepender. Vamos lá. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. A contrição chamada imperfeita ou atrição também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, contrição por temor. Ou seja, a pessoa, ao invés de se arrepender porque ama Deus, ele se arrepende porque ele teme o inferno. Ele teme ser penalizado por conta daquelas faltas, daqueles pecados. Não é por causa de Deus, mas por causa de si próprio. Essas são arrependimentos imperfeitos. Porém, ainda assim, são luzes do Espírito Santo sobre o coração daquela pessoa para já adiantar um arrependimento, pelo menos o arrependimento. Seguindo o catecismo, este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior que será concluída sob a ação da graça pela absolvição sacramental. Por isso mesmo, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Olha só que coisa boa, olha. Quando eu peço o perdão, tenho uma contrição perfeita, se eu tenho uma contrição perfeita, eu tenho a capacidade, então, de fato, receber o perdão de Deus. Porque eu percebi que aquele ato que cometi é um pecado, ofende a Deus. E, sendo assim, eu deixo de amar a Deus com perfeição. Já uma contrição imperfeita, a atrição, tá certo? Um arrependimento imperfeito, melhor dizendo, que é a atrição, ela, de alguma forma, também é dom do Espírito Santo porque vai me levar até o sacramento da confissão, e ali no sacramento da confissão terei o perdão dos pecados, por graça de Deus, mas no ato que eu tenho a atrição, eu não estou pedindo perdão a Deus porque eu amo, mas eu estou pedindo perdão a Deus porque eu tenho medo.
da consequência do pecado que eu cometi. No fundo, o problema aqui não é relacionado a Deus, mas relacionado ao meu ego, a mim próprio. Mas ainda assim, por graça de Deus, Deus tira até mesmo desse ato egocêntrico a salvação. Deus concebe ali, então, por meio do sacramento, naquele momento que a pessoa, mesmo por atrição, vai lá, escreve, faz sua listinha e vai até o sacerdote. No sacerdote, Deus vai conceber, então, o perdão daquela alma. E depois nesse momento, então vamos ao ato de fato ali da confissão. O que a gente precisa fazer para se confessar? Bom, confissão não é um local onde nós vamos fazer a direção espiritual. Ué, Léo, mas o padre não está ali? Sim, o padre está ali. Mas não é o local da direção espiritual. A confissão é confessar os seus pecados. Significa que se eu fiz uma lista, eu entro lá, vou me confessar, falo, padre, Senhor, eu vim pedir o seu perdão, eu pequei. Aí o padre vai fazer uma oração, diga, meu filho, quais são os seus pecados, e assim você vai e fala quais são os pecados cometidos. E aí é preciso relatar todos os pecados. Por exemplo, você cometeu 5 pecados. Por vergonha, você só fala 4. Um deles, você esconde. Aquela confissão perdeu o seu valor. Não valeu. Você precisa confessar novamente. Sabia dessa? É preciso confessar novamente. Porque quando o padre fala, eu te absolvo de todos os seus pecados, são de todos os pecados que você tem consciência que pecou e você precisou dizer. Se você tem consciência que pecou e escondeu propositalmente algum desses pecados, aquela confissão perdeu o seu valor, a sua validade. Não por conta do sacramento, mas por conta da falta de sinceridade sua. Entende? Então é muito importante que você, ou eu, todos nós, possamos, se pecou 5 pecados graves, fale todos os 5. E os pecados veniais, Léo, eu levo também no sacramento da penitência, eu levo também os pecados veniais no sacramento da penitência. Por quê? Para evitar de cometer ele novamente. Para evitar de ficar cometendo pecado venial atrás de pecado venial. Eu levo também o pecado venial. E, obviamente, e principalmente pecado mortal. Ok? Então, vamos lá. Eu sempre começo por aquele pecado que eu tenho mais vergonha de confessar. Por aquele que é mais difícil. Sempre começo por aquele. Eu vou lá e me confesso. Um amigo uma vez me perguntou, Léo, e se os meus pecados são os mesmos da última vez? Eu tenho que confessar de novo? Por favor, né? Tem que se confessar sim. E busque, você tem que sair dali com um propósito de não mais pecar. Você vai, busca, olha só, fez o exame de consciência, percebeu os pecados, anotou no papelzinho, ok? Se arrependeu de fato, tá? Teve ali a contrição dos seus pecados. E aí você foi buscar o sacerdote para se confessar. Se confessou. E ao se confessar, você está dizendo para Deus que ali você se arrependeu de fato de todos os pecados confessados, todos os pecados que você cometeu e que você não quer nunca mais pecar. Mas, se você pecar novamente, se confesse. O espírito que tem que estar dentro de você é o desejo da santidade. Não é troca, barganha com Deus. Não é usar o sacramento. Eu vou lá, fiz o pecado e me confesso.
Não é isso. É, se de fato pequei, me arrependo. Porque se eu vou lá, agendo, vou cometer tais pecados até a quinta-feira, na sexta ou no sábado eu vou lá me confessar, no domingo eu vou comungar e na segunda eu volto a cometer os mesmos pecados. Houve arrependimento? Não houve. Olha só, você agendou os dias que você vai cometer os pecados, agendou os dias que você vai se confessar, agendou o dia que você vai comungar e o dia que você vai voltar a pecar. Ou seja, você planejou, orquestrou uma ação que vai invalidar a ação do sacramento sobre sua vida. É brincar com Deus, é menosprezar o sacramento, é não saber o que está fazendo, né? É ser criança, né? Boba, né? Então, agir feito adulto mesmo, talvez não sendo, né? Talvez possa ser uma criança que está me ouvindo, um adolescente, mas agir com maturidade e com consciência em relação ao amor a Deus. Se eu vou arquitetar toda essa malandragem, desculpa o termo, em relação ao pecado e à confissão, eu vou me confessar hoje para comungar amanhã e daqui a pouco voltar a pecar tudo de novo. Se eu já estou fazendo dessa forma, eu sugiro que você nem se confesse. Antes, ore, peça a graça, para que você se arrependa dos seus pecados. Depois disso, confesse os seus pecados. Repito, não estou aqui falando de pessoas que têm dificuldades com algum tipo de pecado, não interessa qual, qualquer tipo de pecado, que ela comete aquele pecado várias vezes ou luta para não cometer e infelizmente cai. Tá? Não estou falando desse tipo de pessoa que está de fato arrependido, que está de fato lutando, de verdade lutando, mas que se confessa, dias depois volta a cair. Não é esse tipo de pessoa. Estou falando de pessoas que formulam, planejam a confissão, o dia da confissão, propositalmente para voltar a pecar. É esse tipo de pessoa que eu estou falando. Então, muito cuidado para não brincar com Deus, não brincar com a misericórdia de Deus. Hoje, na missa, estou gravando no domingo letário, como eu estava falando, né? Meditávamos no Evangelho, o padre pregava hoje sobre o filho pródigo, não é isso? Às vezes estamos dentro da igreja, dentro dela, e não nos beneficiamos de toda a graça que o Pai está aqui, o Pai da divina misericórdia está aqui para derramar sobre nós. Como aquele irmão que sempre esteve ao lado do Pai, mas o irmão do filho pródigo, né? Que sempre esteve ao lado do Pai, mas não reconheceu o Pai, o tamanho do Pai. Às vezes nós precisamos ter esse tipo de cautela, olhar para a nossa vida e ter esse tipo de cautela. Talvez você não tenha sido como filho pródigo, talvez você tenha sido, né? Mas que bom que retornou. Mas se você nunca tinha saído da igreja, viveu a vida de pecado, mas sempre esteve nela, que seu coração possa ser também um coração humilde, sincero, para reconhecer que somos pecadores. E que independente da vida que você cometeu ou que outra pessoa tenha cometido, que possamos sempre louvar a Deus pelas pessoas que estão retornando para a casa do Pai. O Pai da misericórdia. Hoje é o domingo da misericórdia, onde no Evangelho mostra que Deus se antecipa ao ver o filho, o pai, no caso, né? Se antecipa ao ver o filho voltando para casa arrependido e vai ao encontro querendo amar aquele filho. É assim, toda vez que pecamos, toda vez que buscamos o sacramento da confissão, esse pai se antecipa
Ele se alegra. Ele não está com um porrete na mão querendo nos condenar. Talvez possa ser nossa consciência, possa ser o diabo nos tentando, mas não é Deus. Deus, toda vez que nós retornamos arrependido, ele se alegra com o nosso arrependimento, porque ele nos ama e porque ele percebeu que nós reconhecemos o amor dele por nós. A confissão é um ato de amor de Deus por você e por mim. Saiba disso. Tá? Então, toda vez que você se confessar e se confesse, saiba que Deus te ama. Essa é a maior preocupação que precisamos ter. Nosso coração precisa estar dilatado todos os dias, porque nós precisamos ter essa consciência. Deus me ama. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Então, espero que esse vídeo possa te ajudar, um vídeo prático, tá bom? Para te ajudar um pouquinho em relação à confissão. Se você quiser, leia aí o Catecismo da Igreja, onde fala sobre o sacramento da penitência, ali em torno de 1400, deixa eu pegar aqui o início, 1420 para lá. Ali vai falar sobre os sacramentos de cura, e o primeiro, então, o artigo 4, 1422, o sacramento da penitência e da reconciliação. Tá bom? Que você possa ser muito feliz nesse final de quaresma, buscando confessar seus pecados, até mais de uma vez, se for possível, para que você possa viver uma santa Páscoa, uma ressurreição plena na sua vida. Permita a Deus realizar os sonhos dele em sua vida, na minha vida e na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que muitas outras pessoas também possam conhecer o canal Na Leitura. E se você é novo aqui, está me vendo, me ouvindo pela primeira vez, dá uma olhada aqui, ó, no sininho, tá aqui escrito aí, ó, para seguir, clica ali, segue e passa a fazer parte desse canal, é gratuito, tá bom? Se você não tem o Catecismo da Igreja, irei colocar nas descrições o link para que você possa adquirir o Catecismo da Igreja, tá bom? Comprando aí pela Amazon, Mercado Livre, e assim você também ajuda esse canal comprando por esse link, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, tchau, tchau.